Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem presentes. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo com o grupo Meu Quadril. E hoje teremos um convidado muito especial que mora no coração de cada um de nós do grupo Meu Quadril, o Dr. Matt Nichols, que está falando diretamente com a gente de Seattle. Certo, Matt? Certinho. Então, deixa eu botar aqui a tela de todos nós. Beleza, já estamos juntos. Então, Matt, já vai começar uma surpresa com o pessoal aí que tu já largou uma palavrinha em português aí, certinho. Então, gostaria até de te pedir que eu conheço. Gostaria de pedir para que tu te apresentasse para o pessoal, dizendo o que tu trabalha hoje aí em Seattle e depois nos explicar para o pessoal como é que tu sabe português. Tá bom, então. Eu sou cirurgião, ortopedista. Eu trabalho na área de quadril e ombro e joelho. Também sou formado em físico-bioquímica. Então, eu já fiz bastante pesquisa nessa área de medicina regenerativa e as aplicações que tem a ver com a minha vida, né, também. Eu trabalho também na área de esporte com o time profissional de rugby aqui da cidade de Seattle. Então, sou eu. Chegou mais um, Bruno. E aí, Matt? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom te ver, amigo. Quanto tempo? Quanto tempo mesmo. Bruno. Boa noite do Seattle, né? Bruno, o Matt disse que você se atrasou por causa do trânsito. Do trânsito? Pô, nada. Tava tentando botar o melhor lugar aqui. Do banheiro para cá, ó, tem tantos obstáculos. É que a casa do Bruno é grande, Matt. A casa do Bruno é grande. Verdade. Não, na realidade são 6 casas, né? Tem uma trilha para chegar a uma. Tem uma trilha aqui, pô. E aí, Matt, como é que estão as coisas aí? Nós estamos ao vivo, viu, Bruno? Só para te lembrar aqui. Não, mas só para saber dele como é que estão as coisas lá nos Estados Unidos. Não, mas é só para te informar, para tentar proteger a ti de ti mesmo. Não, estou bem. A gente está no meio dessa crise de vírus. Começou a sede aqui em Seattle, mas espalhou para o país inteiro, né? Então a gente está meio parado na área de cirurgia por causa da vírus, mas ainda continua tratamento no casos mais emergentes, né? Sim. Harmonizando os suprimentos para proteger a gente, afinal das contas, né? Sim. Aqui no Rio tá a mesma coisa também. Tá tudo parado e só urgência mesmo. Tá difícil. Vamos passar isso aí, mas vamos passar. Cirurgião que não consegue operar é fogo, hein? Poxa, caramba, estão passando mal aqui no momento. Sem uma cirurgiazinha, a gente que adora centro cirúrgico. Pois é. Mas ainda tem trabalho, só não é cirurgia. Bastante outro trabalho de informática e pesquisa, mais, né? É bastante. Não, é bom ter um tempo integral para terminar alguns trabalhos que eu devia ter feito há uns 6 meses, né? Eu já vou aproveitar a interrupção do Bruno aqui, que o Matt estava explicando o negócio do rastreador. Eu já vou aproveitar aqui e lançar um tema para um outro convite para o Matt, porque o Matt fez um trabalho em 2012 sobre atividade esportiva com artroplastia, né, Matt? É verdade, tem razão, E até a gente conversou naquela época e eu acho que esse é um tema interessante para uma outra live, que é uma pergunta muito frequente dos pacientes sobre atividade física. Está tendo uma mudança ao longo dos anos, lentamente, um maior grau de permissibilidade em algumas coisas. Mas, voltando aí ao ácido hialurônico, Matt, o que tu estavas nos falando aí? Então, a gente estava falando do quadril, especificamente, que o quadril tem artrose igual o joelho, não é tão comum quanto o joelho, mas acontece. A gente tem que tratar e nós temos todos esses equipamentos, mas aqui nos Estados Unidos é bem menos usado por causa do FDA. Mas o processo de artrite no quadril tem é muito similar do que acontece no joelho, entre
essas produções de mediadores inflamatórios, né? E a perda de cartilagem ao longo do tempo. Então, esses tratamentos biológicos, inclusive ácido hialurônico, eu acho que faz muito sentido no quadril, e na Europa já tem feito bastante pesquisa sobre o quadril. Bem, bastante, nem tanto quanto o joelho, mas tem evidência que o uso tem efeito e também não tem complicações. Complicações. Desculpa qualquer coisa, porque português não é minha... Ô, Matt, o teu português está melhor do que de vários brasileiros, tá? Obrigado. Mas, e também eu fico falando espanhol a maioria do tempo. Se não estou falando inglês, por aqui a gente fala espanhol bastante. Então, se sair uma palavra de espanhol, é por causa disso. Desculpa. Nada. Então, então, a gente usa corticoide, a gente usa ácido hialurônico, fisioterapia, modificação de atividades, todos esses tratamentos são úteis para o quadril também, né? Agora, quanto os dados do quadril, eu vi, acho que uns 7 estudos bons sobre o uso de ácido hialurônico no quadril, né? 4 que foram feitos com soro, é soro que fala, ou salina? Soro. Soro de controle, e mais 3 usando corticoide. Então, é comparação entre o uso de ácido hialurônico e corticoide. E como no joelho, esses efeitos não tem muitos complicações no tratamento com ácido hialurônico, que é bom. E o efeito do ácido hialurônico não é muito alto, mas comparado a corticoide nos 3 estudos, parece que as 3 meses estava na mesma faixa, né? Sendo o abaixamento da dor e o aumento de atividade e função. Então, como no joelho, parece que funciona no quadril. A dificuldade com esses estudos é com o efeito placebo, que é muito mais alto nos estudos que usa uma injeção do que um estudo que usa, por exemplo, comprimento igual ibuprofena. Eu tenho problemas com essa palavra, desculpa. Ibuprofena. Então, esse efeito, quando você realiza um tratamento de um paciente, até no grupo controle vai ter um efeito positivo, né? É chamado esse efeito placebo. E tem que contar nesse efeito placebo e controlar para saber se esse medicamento ou tratamento realmente tem um efeito na vida, no paciente. E esse é o problema, é que esse efeito placebo é muito maior em estudos que usam injeção. Por exemplo, injetando salina ou até injetando nada, só aplicando essa agulha no paciente, já dá um efeito positivo e nós temos que controlar por isso. Então, comparando esses efeitos, no passado, usamos esse efeito por comprimento e tentamos contar com o efeito do tratamento, por exemplo, do ácido hialurônico. Infelizmente, não pode fazer isso. E por isso, alguns desses dados são contaminados, porque o efeito não é maior do que parece, porque o efeito placebo é tão grande. Entendeu? Entendi. Sim. Mas, então, vamos começar com isso, né? Existem dados e estudos que mostram um efeito positivo sem danificação do paciente com esse tratamento, mas não tem um estudo perfeito até hoje, não tem. Então temos que juntar esses estudos que já foram feitos, mas tem mais uns 2, acho que 1.800 e coisa em total, pacientes que foram tratados
com artrite do quadril, com bom efeito com ácido hialurônico até hoje, juntando esses 7 estudos, né? Beleza, Matt. E aí nos Estados Unidos, o ácido hialurônico, ele pode ser usado off-label em outras regiões do sistema músculo-esquelético, como tendões, ou apenas é para a área articular mesmo? Pode usar off-label em qualquer área como médico, você pode decidir no uso off-label. Então, pode ser usado por tendinose, tendinite, para hidrodissecção. Todos os outros usos pode usar, da conta do médico que usa, né? O problema é que o programa de saúde não paga, né? O plano de saúde não cobra. Plano de saúde não cobra, né? E Matt, na tua prática, eu sei que nos Estados Unidos, às vezes, quem faz essa terapia, às vezes é mais outro tipo de médico, não é o cirurgião, né? Mas na tua prática, tu também trabalha como cirurgião usando o ácido hialurônico ou tu encaminha para alguém fazer essa aplicação? Eu faço os dois, né? Eu tenho um parceiro que é fisiatra, obrigado, que é fisiatra. E ele é novo, ele começou no ano passado, né? E ele estava muito interessado em fazer ultrassom e injeções guiadas por ultrassom. Então, eu ajudei ele a montar uma clínica para fazer PRP e tudo isso com ultrassom e fluoroscopia. Então, por esses dias, eu estou mandando bastante para ele, porque ele quer fazer, ele faz bastante, sou cirurgião, tem bastante cirurgia para fazer. Ainda faço, eu faço uns 30 por mês, hoje em dia, né? Mas eu fazia bastante mais. 3, 4 anos atrás, eu fazia bastante. Mas esses dias, eu trabalho mais com ele. Ele tem montado uma clínica boa que está fazendo esses trabalhos. E eu sou fornecedor. Fornecedor dele, né? Fornecedor de barba... Greybeard, né? O mentor dele. Mentor, exatamente, obrigado. Então, eu sou mentor dele e ele é muito bom, né? Ele consegue fazer quase tudo, né, nessa área de como que de medicina regenerativa? Exato, interventional. E tá sendo, Matt, tá sendo bem, assim, requisitado, pelo que tu saiba, na clínica dele, essas terapias, não só com ácido hialurônico, mas como o PRP que tu citaste, tá tendo uma certa demanda da parte do paciente? Tem sim. Aqui nos Estados Unidos está crescendo bastante e tem bastante propaganda também. Dos médicos e outras clínicas que fazem, né? E por causa disso, com certeza está aumentando e até com os células troncos, esses tratamentos assim, tá aumentando por aqui, sim. Joia. Bom, assim, ó, qualquer um de vocês que quiserem fazer uma pergunta, né, fiquem à vontade. Matt, uma pergunta assim, se um paciente jovem, digamos assim, abaixo de 50 anos de idade, que na nossa classificação, mais ou menos abaixo de 50, que a gente considera um paciente jovem, né? Não que não possa ser muito mais jovem do que isso. Eu não sou jovem, então, infelizmente. E quando o paciente, digamos assim, chegou para ti numa consulta, digamos assim, sobre a articulação do quadril, e o paciente já tem uma artrose grau 4, tem dor, digamos assim, que necessita usar anti-inflamatório eventualmente, e ele te diz o seguinte: olha, eu não quero fazer prótese nesse momento porque eu acho que eu sou jovem demais e eu queria tentar postergar a prótese. Tu tem alguma, digamos, linha de abordagem com ele, se ele já fez, digamos, reforço muscular, fisioterapia, e toma de vez em quando os anti-inflamatórios desses over-the-counter mesmo? E se tu tem alguma linha que tu preferia que ele tentasse para tentar segurar a prótese para mais tarde? Não, eu acho uma boa ideia. Nós sabemos que
com 50 ou 45 anos, não tem uma prótese hoje em dia que vai durar o resto da vida. Infelizmente não tem, né? Então, eu acho uma boa ideia, só que de igual 4, às vezes, é difícil, né? Mas, com certeza, essa abordagem pode ser feita. E, por falar em anti-inflamatório, lembre-se que esses medicamentos têm prejuízo do estômago, do fígado, do rim, né? Então, um tratamento local, eu acho, nesse caso, bem melhor do que tomar. Se você só tem uma articulação afetada, né? Vai tomar anti-inflamatório para o corpo todo, né? Pode dar um tratamento mais local, seja algum modo de medicina regenerativa, até corticoide, que a gente usa de vez em quando, já que é grau 4, mas nesse caso, eu tentaria, com certeza, por exemplo, o PRP, para... Afinal da conta, a gente está tentando baixar a dor e aumentar criar o máximo de função possível, né? Apesar de ter essa artrite que jamais vai ser normal, mas pelo menos para cumprir com tudo que ela tem que fazer na vida, entendeu? Então, para mim, Sheila já tem feito fisioterapia, já modificou as atividades. Eu sempre falo com esses pacientes, nós temos que achar o alvo entre o que você precisa fazer, o que você quer fazer e o que você deve fazer, né? E esse conceito eu acho muito importante, porque um paciente em si vai te dizer onde que ele deve, o que ele deve fazer com esses 3 conceitos. Como que fala? É o alvo, né, desses 3 conceitos. E às vezes é cirurgia. O equilíbrio, né, Beto? O equilíbrio, Às vezes é cirurgia. Mas muitas vezes nesse grupo não. Então, eu usaria o PRP e o ácido hialurônico. Pode repetir, é uma aplicação local que trata o ambiente local do quadril e pode baixar a dor e normalizar a função do paciente. Guzmão. Isso. Oi. Oi, Guzmão. Deixa eu fazer uma pergunta para o Matt. Matt, você colocou aí que há 3, 4 anos você fazia muito mais esse procedimento, né, guiado por ultrassom, e que agora, enfim, mas mesmo assim você faz um número muito interessante por mês aí, né? Qual a tua percepção dos pacientes que você indicou, enfim, essas terapias disco-biológicas, principalmente no caso que a gente está conversando com ênfase no quadril, qual a tua percepção na melhora com relação à dor, à qualidade de vida do paciente? Como é que você vê isso aí? Então, na área de ácido hialurônico, nós sabemos que se está usando somente isso no tratamento biológico, né, tem um efeito maior nos pacientes que têm menos artrose. Grau 2, por exemplo, vai ter um efeito maior e mais longo tempo do que igual 4, entendeu? Na média. E isso já foi mostrado em vários estudos, que esse grau 2, grau 3, até grau 1, tem um efeito maior. Agora, quando chegar até o bloqueio mecânico, esse é o problema. Porque pode baixar a dor, mas a função não vai aumentar muito. Então, esse grupo de pacientes que tem esse bloqueio físico, daí não dá muito bem, na minha experiência, com nenhum tratamento sem cirurgia, né? Perfeito. Agora, além de tratar a articulação, tem várias outras fontes de inflamação no corpo e tem que avaliar o paciente em total e baixar essas fontes também. E se você consegue baixar essas fontes inflamatórias do corpo, também na articulação, junto com aumentar o movimento e função da articulação, esses são os pacientes que vão dar bem, ou vão sair bem, né? Não adianta só tratar a articulação sem esquecer de melhorar o paciente como um todo, né? Exato. É o que a gente tem como base, né? Que a gente até conversou num outro vídeo, né? De preparar o solo, né? De preparing the soil para
Eu para que acho os esse resultados conceito sejam muito melhores, bom. né? Muitas Sim, vezes concordo. o cirurgião pensa só na cirurgia, vai curar tudo com aço e Sim. serra, né? Mas não é verdade. Do outro lado... E quando a gente faz a opção pela técnica viscobiológica, a gente tem que entender esses conceitos, né? É o que você colocou, né? Os resultados tendem a ser melhores, né? Muito legal. E como é que é a população de Seattle aí em relação a diabetes, pré-diabetes e obesidade? Felizmente, são muito bons, né? É um povo muito... não é sadia? Não. Sadia Sadio. Sadio é Sadio. bom. É isso? É palavra? Sadio. Certo. É um povo muito sadio. Quer dizer que não tem muita obesidade, não tem muitas doenças crônicas, né? Aqui a cultura tem montanha, tem lago, tem oceano, então todo mundo está lá fora andando, caminhando, subindo escadas, esquiando, as coisas assim. É uma cultura mais atlética. Então, felizmente, não tem muito assim outros complicações médicas. Tem menos do que outras partes dos Estados Unidos. Por exemplo, eu morava em Kentucky e naquele estado mais de 35% do estado está na faixa de super obesos ou Super obeso. não sei em português, mas é bastante, né? Então, Dramático. mais de um terço, pouco mais de um terço. Então, então, essa é uma população bem diferente, né? Porque já tem outros problemas além da artrose que contribuem à inflamação e à destruição da articulagem, né? Perfeito. Articulação, desculpa. Right. E do pessoal que faz... juntei cartilagem e articulação. Do pessoal que faz as cirurgias, digamos assim, preservadoras de quadril, existe, que tu saiba, lá no hospital que tu trabalha, alguma rotina de propor o ácido hialurônico após a artroscopia do quadril, por exemplo, como uma forma rotineira, ou usualmente isso não faz tanto parte? Depende da cirurgião, né? De dados e estudos, eu não sei a resposta, mas aqui depende da cirurgião. Tem um cirurgião que acredita muito e usa, e tem outro que usa de vez em quando, né? Se você faz a cirurgia, tem um pouco de dano de cartilagem, um pouco de artrose, vamos usar nesse caso. Mas eu acho todo caso de impingement já começou a artrite, né? Já tem dano de cartilagem. É igual no joelho. Ao ver essa diminuição de cartilagem por ressonância magnética, já tem artrite. Já entrou. Uhum. Nós chamamos por outras palavras, mas na realidade é artrite. Já modificou o metabolismo da cartilagem, já aumentou a inflamação. Por isso eles têm dor. Meto, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Porque muitas pessoas veem o ácido hialurônico apenas como um gelzinho, um lubrificante ali que vai ser colocado dentro da articulação. Só que ele tem uma função muito importante que é essa que você acabou de citar, né? Que é como anti-inflamatório, né? Melhorar ali o funcionamento da articulação e da cartilagem. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Não, é verdade. Como ortopedistas, somos mecânicos, né? Ou carpinteiros do ser humano. E quando iniciou o tratamento com o ácido hialurônico, pelo menos aqui nos Estados Unidos, foi em 1996. E nessa época nós falamos de viscosupplementação. A gente estava pensando em aumentar a viscosidade do lubrificante dentro do joelho. E por muitos anos era assim, né? Mas agora nós temos bastante evidência indicando que faz muito mais, além de aumentar a viscosidade do fluido sinovial, isso que fala? Isso. Sim. O ácido hialurônico tem muito efeito anti-inflamatório, tanto com os condrócitos, as células que mantêm a cartilagem, quanto
com os sinoviócitos, as células que mantêm a câmara produção do líquido sinovial. Exato, na articulação. Então, ele modula a produção de inflamação e ele estimula a voltar a homeostase, a normalidade. Então, por exemplo, quando você tem uma corte à pele, né? O que acontece? Dentro de 3 semanas, essa corte fica um pouco mais quente, mais calorzinho, ele fica mais vermelho, ele fica cicatrizando, e daí, ao formar cicatriz, calma a inflamação e volta a ser normal. A osteoartrite é como se fosse todo dia, ou um dia sim, outro dia, você fica tirando a casca, né? Forma e você tira. Aquela cicatriz vai ser bem mais feio do que a cicatriz que você cobriu e deixou sarar, né? Deixou curar. Igual a cartilagem tem essa inflamação baixa que vai se destruindo ao longo do tempo. E o ácido hialurônico tem a capacidade de modular o efeito biológico para baixar a inflamação, para normalizar a sinalização que controle o catabolismo e anabolismo da cartilagem, para reestabelecer essa homeostase entre essas duas ações. Perfeito. O Inácio ia fazer uma pergunta, por favor, Inácio. Só emendando um pouco nessa questão aí do que o João falou, que a gente saber de mais funções do ácido hialurônico do que a gente imaginava que tinha, a gente foi descobrindo isso na última década, vamos dizer. Exato. Hoje já tem alguns trabalhos surgindo, experimentais, e alguns clínicos inferindo um real potencial do ácido hialurônico como droga modificadora de doença mesmo, como se ela impedisse e retardasse a progressão da artrose. O que você acha a esse respeito? O que você já viu de trabalho nessa linha aí, Médio? Não, com certeza tem dados, tem alguns estudos de ressonância magnética medindo o volume de cartilagem, qualidade de cartilagem, a quantidade de hidratação da cartilagem. Hidratação, obrigado. E também tem, como você falou também, tem estudos que eles têm tirado líquido sinovial e mediram essas medidas de inflamação, de catabolismo, e pode ver essa modulação com o ácido hialurônico. Agora, é um efeito muito importante. Eu acho que combinando esse efeito com o conceito de medicina regenerativa, esse é o alvo que a gente vai querer atingir, no final das contas, né? Mas tem muitos efeitos que exciting, né? Animadores, é isso que fala. Sim. E esses efeitos ajudam essa cartilagem a sobreviver, apesar da artrite que existe na articulação. Mas também sabemos, na área de artrite, um dos efeitos maiores é movimento e função da articulação. Se você quer manter a cartilagem, esse movimento suave e regular ao longo da vida é uma coisa muito importante para evitar artrite também. Matt, eu achei interessante que tu citou que tu trabalha também ajudando como médico de um time de rugby, né? E, bom, os atletas... Um esporte meio violento. Sabemos que é tipo os atletas... futebol americano sem proteção, né? É o futebol americano de homem, né, Matt? De homem, sem proteção, nada. Não, aquelas proteções ali também... É para os fracos. É para os fracos. Então, assim, Matt, a gente sabe que a população de atletas, especialmente no nível competitivo, um esporte de contato como esse, eles são mais propensos a desenvolver osteoartrite, osteoartrose nas articulações. E a gente sabe também que, como tu falou, a intervenção mais precoce na cartilagem, ela também ajuda a proteger mais a cartilagem quanto mais precoce for.
O que tu acha quando se aplica, que está tendo uma tendência de se aplicar o ácido hialurônico, assim, pós uma ruptura imediata de um ACL, né, o ligamento cruzado, ou após um entorse de tornozelo muito grande, com ruptura ligamentar, que isso também na Inglaterra se demonstrou isso, especialmente no tornozelo, né? Começou, se não me engano, o trabalho foi feito por dois irmãos, que eram médicos de família, e eles começaram a aplicar ácido hialurônico em entorses comuns, e isso aí foi extrapolando mais para a área de esporte, assim, também. Na fase aguda que estão aplicando? Na fase aguda para esportistas. Fase aguda. É. Aspirar a articulação, tirar o sangue, entendi. né? E aí depois botar o ácido hialurônico para mediar e diminuir o catabolismo. Ok. Não, eles tem outros estudos injetando nos ligamentos mas você está falando de na articulação. Na articulação. Exato. Ok. Não, então eu não tenho muita experiência com isso, mas eu acho uma boa ideia, né? Eu uso pós-cirurgia de meniscos, de cartilagem, de LCA. Nós sabemos que tem dano de cartilagem com a cirurgia que a gente faz e também com o acidente que o atleta teve. Agora, como que fala? Sangue na articulação não é uma situação boa, né? Que estraga a cartilagem. Então, eu acho uma boa ideia tirar o sangue, tirar essas medidas inflamatórias e tentar modular esse ambiente, né? Eu não tenho muita experiência com isso. Eu já vi, acho que eu já vi aquele da Inglaterra que você falou, mas pessoalmente não tenho muita experiência, não. Só pós-operatória que eu uso, sim. Mas faz sentido, com certeza. Matt, uma dúvida que os pacientes sempre perguntam é se existe alguma quantidade ou número de vezes que a gente pode fazer a aplicação do ácido hialurônico numa determinada articulação. Você poderia falar sobre isso? Posso dizer, felizmente não tem, por exemplo, a corticoide, nós sabemos que tem um efeito negativo na cartilagem, né? E apesar de a gente usar, não é bom para a cartilagem. Realmente não tem um efeito negativo do ácido hialurônico na cartilagem. Já está sendo produzido pelos condrócitos e sinoviosos na articulagem, faz uma parte importante da manutenção da articulação, e todos os dados mostram que pode repetir à vontade sem dano nenhum, apesar de ter que aplicar uma injeção, que às vezes dá um pouquinho de dor, né? Mas, apesar disso, a articulação e a cartilagem não têm um efeito negativo. Então, até eu tenho pacientes que já têm usado faz mais de quase 20 anos agora. Eles continuam assim, andando. 20 anos? 20 anos. Puxa. Sou velho, cara, não falei. O critério, não sou jovem, não, mas... Não, falando sério. Então, eles têm mantido, eles têm artrite. Acho que 20 anos atrás estava no grau 2, eles estão no grau 3 agora. E aos 6 meses, até uns 18 meses, eu reaplico. E eles continuam com um pouco de dor e boa função, né? Esse é o objetivo. Não importa. É o objetivo, né? E no quadril, Matt, tu aplicas uma dose de 6 ml? Eu uso 3. Seria metade de uma dose plena para joelho se fosse uma dose única. Exato. Mas alguma razão para botar 3? Eu tenho medo, só isso. Tu falou que o ácido não faz mal? Não, você fica injetando, né? E a resistência aumenta. Basicamente, quando aumenta a resistência, você entra no cápsula, pode injetar, e daí, às vezes, você chega a um tempo que a resistência aumenta, e daí eu paro. Você coloca 6 tranquilo, sem... Tranquilo? Não, sem falar o seguinte. Porque a média... O quadril ou não? Não, a média do volume capsular do quadril são 12 ml. Então, perfeito. A média. Não, e depois de aplicar... Eu falei que eu tava com medo? Sem razão, cara. Se flexionar o quadril um pouquinho ali,
E se flexionar um pouquinho, ele também alivia. Alivia e logo depois que movimenta também, ele vai se distribuindo pro espaço central e acaba que o desconforto inicial passa, assim. E maravilha. E, pessoal, alguma outra... Senão só eu vou ficar fazendo pergunta pro Matt aí. Fiquem à vontade, por favor. Bom, como eu cheguei depois, eu não sei se o Matt tinha comentado, que ele falou um pouco da associação do ácido com o PRP. Qual a visão dele com relação a essa associação aí e o que ele tem visto, não só de trabalho, mas da experiência com relação a essa associação? Bem, acho que a gente não sabe exatamente como usar. Tipo, se usa antes, usa depois, combina com o PRP, né? Tem vários estudos agora, não tem um resultado assim confirmado, na minha opinião, né? Agora, na minha mente, eu penso que tem uma ação diferente. O PRP tem tanto um efeito anti-inflamatório, mas também tem um efeito inflamatório, né? Então, eu acho que, na minha opinião, eles trabalham um contra o outro. Então, eu uso em seguida, não, como que fala? Em seguida. Exato. Eu uso mais, deixo o efeito do PRP, porque a medida de regeneração é diferente do PRP quanto do ácido hialurônico, né? Então, por isso eu uso em seguida. Em seguida que fala? Sim, não usa pode corrigir-me em português, eu sei que não é perfeito. Nada, Matt. Mas eu quero ser claro, né? Sim. Um ponto que eu acho que vale a pena o Matt falar para a gente também, que ele podia falar, porque é da área de estudo dele. Tem um trabalho do Matt publicado, comparando não vamos falar de marca aqui, mas um ácido hialurônico especificamente, mostrando que ele é reologicamente, quimicamente, o mais semelhante ao nosso líquido, ao nosso ácido hialurônico do nosso corpo mesmo, ao nosso líquido sinovial. Eu acho que vale a pena o Matt comentar um pouquinho para a gente, que a gente comentou sobre isso com a professora Maria Helena, da diferença entre qualidades de ácido hialurônico. Como pode ter completamente diferença de você usar um ácido hialurônico ruim ou usar um ácido hialurônico bom. Acho que vale a pena falar das características do ácido hialurônico em si, o que ele influencia na clínica, Matt. O que você acha? Então, eu tenho certeza que há uma diferença entre o efeito desses produtos no mercado, né? Principalmente tem que dividir entre ácido hialurônico que está cruzado, que está aumentando com ligações, como que fala? Ligações cruzadas, né? Ligações cruzadas, cross-linked. E daí tem linear. O corpo produz linear bastante de alto peso molecular. E nós sabemos que ao mexer com o tamanho, o peso molecular, ou ao aumentar, ao fazer essas ligações cruzadas, aumenta essas características reológicas, mas não aumenta o efeito biológico do ácido hialurônico. Especificamente, eu não gosto muito de ácido hialurônico cruzado, de linhas cruzadas, porque o corpo não tem jeito de cortar essas ligações. Então, ele chama células para comer, na realidade, esses pedaços de ácido hialurônico que restam na articulação. Pessoalmente, eu não gosto muito disso. Tem muitos estudos que mostram isso, que esse ácido hialurônico cruzado tem esse efeito de chamar mais células dentro da articulação para tirar o gasto, né, o que resta daquilo que não pode ser tirado. Agora, então, esse seria um grupo de ácido hialurônico. Agora, o grupo de linear é o mais alto peso molecular, parece ser o mais efetivo. Efetivo é? Sim. Na prática, né? Sim. E também tem uma meta-análise avaliando os efeitos e benefícios entre
esses tipos de ácido hialurônico e parece que o cruzado tem um pouco mais efeito negativo que paciente que para de ser tratado por causa de efeitos negativos em comparação do linear. Então, alto peso molecular, forma linear, e tem alguns no mercado que são assim agora. Eu uso mais esses, porque eles são bons, eles funcionam muito bem. Mas isso que você queria que eu falasse? Isso, perfeito. Não, E foi super claro. e também vale a pena um comentário se tu tem alguma restrição ou não, se o ácido hialurônico é de fonte de proteína animal ou se ele é de fermentação bacteriana. Então, nesse mesmo trabalho que eu citei, nós vemos exatamente isso, que parece que a produção faz uma diferença nos efeitos negativos. Então, essa fermentação bacterial parece que produz um ácido hialurônico mais puro e com menos contaminantes e menos coisas que vão criar uma... Antigamente, havia de vez em quando um efeito inflamatório, é chamado pseudosepsis, que ocorria na aplicação de ácido hialurônico. E foi uma resposta do corpo, como se fosse infecção, mas não foi infecção, foi uma inflamação bem aguda. Então, isso quase não acontece mais, mas parece que acontece mais nesses ácidos, no ácido hialurônico produzido por... Bactéria. Não, bactéria não, Cristo, animal. bactéria não, por Cristo. por Cristo, Por Cristo, por Cristo animal, ligado. isso aí. Então, parece que essa fonte é um pouco melhor, fermentada por bactérias. Porque eu até acho assim, levando em consideração que o quadril não é tão facilmente visível quando ocorre um tipo de reação como essa, eu acho que, em especial no quadril, é muito importante ser o de fermentação bacteriana, porque tu vai ter dificuldade de coletar material para ter certeza se é uma infecção ou não, né? Exato. E tratar, afinal das contas. E tratar também vai ser mais complicado do que um joelho, né? Mas, por falar nisso, eu acho também aplicando, por exemplo, fazendo injeção no joelho, pode fazer com uma agulha e bom senso, geralmente, né? Agora, aplicando no quadril, deve usar ultrassom ou fluoroscopia, já aumenta o preço de até aplicar, né? Então, você quer um produto que funciona bem, que é mais seguro e, eu concordo plenamente. Beleza. Ô, Matt, eu não sei se tu pode falar esse tipo de coisa, caso tu não possa falar, tu nos diz, para a gente ter uma noção. Tu sabe o preço de uma aplicação de ácido hialurônico full, 3 doses, quanto é que sai nos Estados Unidos? Eu sei, claro. Agora está na faixa, 3 doses, está na faixa de 450, na média, 460, por aí. Uhum. Mas, infelizmente, aqui nos Estados Unidos varia bastante pelo estado. Então, por exemplo, o estado vizinho, até região, no meu estado, o preço pode variar bastante. Pode ser o dobro. Tipo, a cidade vizinha aqui pode ser o dobro. Não faz sentido, né? Mas, na média, está nessa faixa, 450, 470 dólares por 3 unidades, que seria um tratamento para o joelho, por exemplo. Uhum. E agora, uma aplicação que você falou, 6 ml, sai, acho que é uns 700 dólares na faixa disso. Entendi. Entendeu? Ô, Matt, para tu dar também um panorama pro pessoal aí do volume cirúrgico, como é que é o volume cirúrgico do hospital de vocês, de prótese de quadril joelho, e o teu volume pessoal aí de prótese quadril joelho? Eu estou num hospital que faz bastante próteses de quadril e joelho. Nós somos um centro, é chamado, em português, seria Centro de Excelência. Não sei se faz sentido, mas muitas Faz vezes... todo sentido. Todo sentido. Então, não, mas aqui significa o seguinte, nós fazemos contratos com companhias bem grandes, por exemplo, Walmart. Eles têm 2 milhões de funcionários
eles vão ter 1.500, 2.000 próteses de quadril e joelho durante um ano, né? E o preço varia bastante pelos Estados Unidos. Então, nós fazemos um contrato com eles, nós vamos fazer de um preço fixo e nós vamos garantir os resultados, quer dizer, nos primeiros 3 meses, se houver uma complicação, nós vamos tratar de graça.